Um estudo sobre grandes avivamentos. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos a notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia. Abacuque 3, verso 2. Em poucos meses de avivamento, um país inteiro foi transformado. Mais de 100.000 pessoas aceitaram o Senhor Jesus como Salvador, e a notícia foi espalhada ao redor do mundo. Tudo começou com um menino chamado Evan Roberts. Com 13 anos, Evan Roberts reuniu seus colegas e lhes falou da visão que recebeu de Deus num domingo, dizendo que enviaria um avivamento, mas todos precisavam abandonar a prática do pecado. País de Gales. O que é avivamento? O fenômeno espiritual que chamamos de avivamento tem ocorrido de tempos em tempos, de acordo com a vontade de Deus, ao longo da história. Tanto Israel como diversas outras nações da terra têm experimentado um ou mais avivamentos ao longo dos tempos. Trata-se sempre de uma intervenção milagrosa de Deus na terra, com o intuito de vivificar os mortos espirituais que, em virtude da prática do pecado, se distanciaram de Deus. Quando ocorrem os grandes avivamentos? Um estudo cuidadoso nos mostrará que os avivamentos invariavelmente seguem os mesmos padrões em todas as épocas. Primeiro, eles geralmente ocorrem em tempos de grande sequidão espiritual. Segundo, eles são sempre precedidos pelo clamor de corações sedentos que buscam desesperadamente a presença de Deus. Terceiro, eles quase sempre começam fora dos limites da religião formalmente organizada. Quarto, os seus resultados sempre atingem o ser humano integral, corpo, alma e espírito, transformando-os espiritualmente, emocionalmente e socialmente. Todas as nações da terra que foram tocadas pelo avivamento celestial tiveram significativas mudanças nas áreas espirituais, econômicas, políticas e culturais. Podemos dizer que um avivamento só é considerado genuíno quando Deus volta a ocupar o primeiro lugar na vida das pessoas, quando a Bíblia volta a ser reverenciada como a palavra inspirada de Deus, quando a igreja retorna ao seu primeiro amor e ocupa-se primordialmente com a evangelização do mundo. Tanto os avivamentos dos tempos bíblicos, quanto os avivamentos ocorridos nos séculos 18 e 19, bem como o avivamento pentecostal no início do século 20. Todos estes servem-nos de exemplos e inspiração para que possamos acreditar na real possibilidade de que é possível experimentar um outro grande avivamento antes do arrebatamento da igreja. Esperamos estar corretos, porque somente um poderoso avivamento do Espírito Santo poderá tirar as novas gerações da sua condição de mornidão e indiferença espiritual. Que Deus tenha misericórdia de nós. Os grandes avivamentos no mundo. Vamos primeiramente ver o grande avivamento ocorrido na Europa, época em que o continente europeu estava em situação idêntica ao do povo de Israel no contexto das profecias de Ezequiel 37 e 47. Porém, não tardou até que Deus enviasse o seu avivamento espiritual. Na Alemanha, um dos maiores derramamentos do Espírito desde os dias dos apóstolos ocorreu numa quarta-feira pela manhã, em 13 de agosto de 1727, entre os irmãos morávios na Alemanha, com a liderança do conde Zinzendorf. Falando do que ocorreu naquele memorável 13 de agosto, historiadores contam que ele deixou a casa de Deus sem saber se eles pertenciam à terra ou se já estavam no céu. Zinzendorf descreveu esse dia assim: o Salvador permitiu que o Espírito, de quem até então nós não tínhamos nenhuma experiência ou conhecimento, viesse até nós. Até agora, nós tínhamos sido líderes e ajudadores. Agora o próprio Espírito Santo tomou total controle de tudo e de todos. O avivamento morável espalhou pelo continente europeu e chegou à América, com ênfase na religião do coração e na evangelização mundial. A pequena igreja morávia de Hernut teve
mais missões em 20 anos do que todas as igrejas evangélicas têm tido em 2 séculos. Esse fervor missionário foi resultado do poderoso derramamento do Espírito Santo, que trouxe uma nova e inextinguível paixão que controlou todo o movimento, conforme relatos do próprio Conde Zinzendorf. O Conde Zinzendorf nasceu em 26 de maio de 1700 em Dresden, Alemanha, e faleceu em 9 de maio de 1760 em Hernut, Alemanha. Ele foi um dos instrumentos usados por Deus para levar adiante este grande avivamento sob a soberania do Espírito Santo. Na Inglaterra, a Inglaterra da primeira metade do século XVIII caracterizava-se pela impiedade, corrupção e imoralidade. As trevas espirituais assolavam todas as camadas sociais daquele país. A terra de muitos reformadores e dos puritanos decaiu tanto que a corrupção, a desonestidade e o desgoverno nos altos postos era a regra e a pureza a exceção. A igreja da Inglaterra, na sua grande maioria, jazia inerte, sem nenhum vigor. Os sermões, meros ensaios morais, nada podiam fazer no sentido de despertar, converter e salvar os pecadores. Foi neste cenário espiritual que Deus levantou 3 homens, que seriam os canais do grande avivamento da Inglaterra: John Wesley, Charles Wesley e George Whitefield. Eles atuaram com grande fervor missionário, buscaram o poder de Deus, buscaram a unção do Espírito de Deus e pregaram todo o conselho de Deus, especialmente as doutrinas, como a suficiência e a supremacia das Escrituras, a total corrupção da natureza humana, a morte expiatória de Cristo na cruz, a justificação pela graça mediante a fé, a necessidade universal de conversão e de uma nova criação pelo Espírito Santo, a união inseparável da verdadeira fé com a santidade pessoal, o ódio eterno de Deus pelo pecado e o seu amor pelos pecadores. Eles não hesitavam em proclamar clara e diretamente às pessoas que elas estavam mortas e precisavam viver, que se encontravam culpadas, perdidas, desamparadas, desesperadas e em perigo iminente da destruição eterna. Através desses instrumentos, muitos crentes foram levados a renovar a sua aliança com o Senhor e passaram a viver uma vida cristã vigorosa e cheia de frutos. Milhares foram profundamente convencidos de seus pecados, foram levados ao mais sincero arrependimento, compreenderam a graça de Deus em Cristo Jesus e por ela foram alcançados, e muitos que até se opunham foram secretamente influenciados e estimulados. Foram estes os homens e estas as doutrinas as quais o Senhor Deus usou em suas mãos. A Bíblia diz que por essas palavras tomaram de assalto as fortalezas de Satanás, arrancando milhares como que tições do fogo, e mudaram o caráter da época. Foram estes homens sinceros e fiéis, e esta pregação viva e verdadeira e ungida que aprove a Deus escolher para reavivar a sua igreja e transformar a Inglaterra na segunda metade do século XVIII. No país de Gales, o avivamento de Gales foi um dos mais impressionantes moveres de Deus de todos os tempos. De acordo com alguns estudiosos, o avivamento no país de Gales, um minúsculo principado da Grã-Bretanha, ocorreu, esse grande movimento foi em 1904, 1905, e caracterizou por ser realmente um dos maiores avivamentos da história, dado o curto tempo de duração e o impacto que causou, não só nas regiões circunvizinhas, mas através do mundo inteiro. Sem dúvida alguma, foi um dos grandes acontecimentos que viriam a marcar significativamente o início do século XX. Em poucos meses de avivamento, um país inteiro foi transformado, mais de 100 mil pessoas aceitaram o Senhor Jesus como Salvador, e a notícia foi espalhada ao redor do mundo. Tudo começou com um menino chamado Evan Roberts. Com 13 anos, Evan Roberts reuniu seus colegas e lhes falou da visão que recebeu de Deus num domingo, dizendo que enviaria um avivamento, mas todos precisavam abandonar a prática do pecado. Evan Roberts estava sempre insatisfeito com o nível de vida espiritual que tinha, sempre buscando ansiosamente por algo maior. Ao ver a sede do jovem, um diácono de sua igreja o aconselhou a não perder nenhuma reunião de oração sequer, pois poderia acontecer de o Espírito Santo chegar quando ele não estivesse presente.
Por isso, todas as noites da semana, Evan estava em uma reunião de oração ou estudo bíblico nas redondezas. Durante 13 anos, da idade de 13 aos 26 anos, ele fez isto, orando com perseverança por um avivamento. Com a idade de 19 anos, Evan estava numa campanha em Gales, contemplando o vale embaixo e recitando a oração do Pai Nosso em voz alta, quando chegou as palavras, venha o teu reino. E ele ficou tão comovido que não conseguia mais falar. Ficou parado ali, enquanto as palavras martelavam no seu interior, venha o teu reino, venha o teu reino. Seu coração era bem sensível ao toque de Deus. Evan Roberts tinha apenas 26 anos de idade, quando irrompeu o avivamento. Milhares de jovens se converteram e eram imediatamente enviados por toda a terra, testificando da glória de Deus. Criancinhas tinham suas próprias reuniões de oração e testemunhavam ousadamente aos pecadores mais endurecidos. As capelas ficavam superlotadas de jovens. Durante o avivamento, os cultos continuavam quase sem parar e a presença de Deus foi manifesta de uma forma especial. Grandes congregações de até milhares de pessoas foram movidas pelo Espírito de Deus. Às vezes, a glória do Senhor brilhava nos púlpitos com tanta intensidade, como uma luz tão forte que os evangelistas ou pastores fugiam dela para não serem completamente arrebatados. Um jornalista de Londres que assistiu às reuniões ficou surpreso ao ver como os cultos prosseguiam quase sem liderança ou orientação humana. Hinos, leitura da palavra, oração, testemunhos dos convertidos e breves exortações por várias pessoas sucediam-se segundo o Espírito ia guiando. Os grandes hinos da igreja eram cantados durante 3/4 da reunião. A ordem reinava, embora 1.000 ou 2.000 pessoas estivessem presentes. Evan Roberts insistia continuamente, obedeçam ao Espírito. E o Espírito mantinha a reunião pacífica e ordeira. O avivamento no país de Gales durou apenas 9 meses, porém nesse tempo marcou o mundo, influenciando diretamente o avivamento da Rua Azusa e o avivamento da Coreia. Nos Estados Unidos, no início do século XVIII, foi marcado pelo declínio do fervor, da moral, da espiritualidade. A nova geração não sentia o zelo e a piedade dos primeiros puritanos. Somente uma minoria inexpressiva frequentava as igrejas. Nesta época de frieza e desânimo, Deus levantou um dinâmico jovem pastor chamado Jonathan Edwards, homem de grande erudição e cheio do Espírito Santo. Aos 13 anos de idade, já dominava o grego, o hebraico e o latim. Aos 17 anos, tornou-se pastor da igreja congregacional. Seus sermões incisivos e cirúrgicos foram usados por Deus para desencadear um poderoso movimento que ficou conhecido como o Grande Avivamento. O seu sermão, Pecadores nas mãos de um Deus irado, ilustra bem o poder com que pregava. Os resultados do Grande Avivamento foram maravilhosos. Cerca de 30, 40 mil pessoas foram salvas e mais de 150 novas igrejas foram plantadas na Nova Inglaterra, numa população de 300 mil pessoas. As famílias foram moralmente fortalecidas, várias universidades foram criadas para preparar os ministros das igrejas que iam sendo fundadas. Entretanto, o nome mais conhecido do segundo grande avivamento foi o de Charles Grandison Finney, um advogado convertido em 1821, que foi usado por Deus para levar a cabo grandes concentrações evangelísticas que resultaram na conversão de milhares de pessoas. Calcula-se que ao longo de seu ministério mais de 500 mil pessoas aceitaram ao Senhor. Outro nome que teve grande influência nos avivamentos americanos foi George Campbell Morgan, 1863 a 1945, que pregava um viver pleno da presença de Deus contra uma vida morna que dominava muitas igrejas evangélicas daquele tempo. Raízes do avivamento pentecostal. Charles Fox Parham, 1873-1929. Foi um evangelista itinerante de influências metodista e no protestantismo britânico. Tinha uma visão pessoal de levar o evangelho em nível mundial. Por outro lado, era da opinião que a igreja do seu tempo ainda não estava preparada, capacitada com o poder espiritual necessário para cumprir o mandado da grande comissão. Ele ansiava pelo derramamento efusivo do Espírito sobre a igreja, que a tornaria uma força dinâmica e ativa na terra. Após viajar por diversos lugares dos Estados Unidos,
Ele decidiu em outubro de 1900, juntamente com sua esposa Sarah e a sua cunhada Lilian, abrir a Escola Bíblica Betel em Topeka, Kansas. A escola tinha o propósito de obedecer e viver os mandamentos de Jesus, com foco na oração constante, na qual os alunos mantinham-se intercalando em vigílias de oração dioturnamente. Enquanto estudavam o livro de Atos dos Apóstolos, foram batizados no Espírito Santo. Em 1901, em Houston, Texas, o pastor negro William Joseph Seymour, pertencente ao movimento da santidade, foi atraído pelo movimento da fé apostólica. E ali foi batizado no Espírito Santo com a evidência das línguas estranhas. O ano de 1901 é considerado o ano inicial do movimento pentecostal moderno. Em 1906, Seymour se transferiu para a Califórnia. Ali começou a pregar a mensagem pentecostal na sua própria casa. As reuniões atraíram tantas pessoas que o prédio não comportava todos. Procurando um novo prédio, Seymour descobriu um salão retangular que estava abandonado na Rua Azusa 312, em Los Angeles, onde fundou a Missão Evangélica da Fé Apostólica. E ali começou o denominado avivamento pentecostal do século XX, que impactou o mundo inteiro, chegando até o Brasil, através dos missionários Daniel Berg e Gunnar Wingre, quando fundaram as Assembleias de Deus. Os avivamentos mudam a história. Impactos no mundo. Uma lição que aprendemos ao observar os grandes avivamentos na história da igreja é que não existe despertamento sem transformação social. Um exemplo marcante foi o avivamento da Rua Azusa. Naquela época, os Estados Unidos viviam debaixo de leis segregacionistas que alimentavam o odioso racismo de brancos contra negros. Mesmo diante desse cenário social tenebroso, os cultos dirigidos por Seymour reuniam brancos e negros em completa harmonia, enquanto as outras igrejas se dividiam em questões raciais. Esse avivamento não só trouxe frutos espirituais como o batismo no Espírito Santo e os dons, como desestruturou o pecado do racismo, presente na sociedade americana entre aqueles que foram alcançados pelas pregações de Azusa. Além do notável crescimento das igrejas, outros valiosos frutos do avivamento dizem respeito ao surgimento de um grande número de movimentos de natureza religiosa e social, as sociedades voluntárias. Essas sociedades geralmente nasciam voltadas para as causas como a educação religiosa, distribuição das escrituras e, acima de tudo, missões nacionais e estrangeiras. Alguns exemplos marcantes por ordem cronológica de fundação são os seguintes: Junta Americana de Missões Estrangeiras, 1810, Missão Bíblica Americana, 1816, União Americana de Escolas Dominicais, 1824, Sociedade Americana de Tratados, 1825, Sociedade Americana de Educação, 1826, Sociedade Americana para a Promoção da Temperança, 1826 e Sociedade Americana de Missões Nacionais, 1826. O segundo grande despertamento contribuiu decisivamente para o movimento missionário do século XIX, que levou a mensagem evangélica e instituições evangélicas, como igrejas, escolas, hospitais, a todas as regiões da terra, inclusive o Brasil. A geração depois dos avivamentos. Mas Gideão lhe respondeu: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, porque tudo isso nos sobreveio? E o que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito, porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Juízes 6:13. Os avivamentos geralmente não perduram mais que uma geração, ou seja, cerca de 40 a 70 anos. Os ciclos de bênçãos e prosperidade, seguidos por tempos difíceis, podem ser claramente observados no livro de Juízes. Por que acontece assim, se Deus nunca muda? A Bíblia ensina que o fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Levítico 6:13. Ou seja, o avivamento não deve ser intermitente, mas contínuo. Neste texto, Deus está falando sobre os deveres dos sacerdotes. Eles tinham que prover a lenha para o altar. Era uma obrigação contínua e hereditária. Tinha que passar dos pais para os filhos. Os nossos antepassados acenderam a fogueira do grande avivamento décadas atrás. Agora chegou a nossa vez de prover o combustível necessário para a manutenção do avivamento de nossos dias. Além do mais, o fogo do Espírito Santo precisa permanecer ardendo para alcançar as gerações futuras
que é composta pelos nossos filhos e netos. Quase sempre o enfraquecimento de uma geração é devido ao fraco testemunho deixado pela geração precedente. E foi também congregada toda aquela geração, seus pais, e outra geração após ele se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco a obra que fizera Israel. Juízes 2:10. Onde estava a culpa? A culpa estava da geração anterior, que não testificou, que não deu, não ensinou e não demonstrou a virtude e o poder de Deus para a nova geração. Então a nova geração chega e não conhece nada de Deus, porque lhe faltou ensino. Precisamos ter a certeza de que estamos ajudando os nossos filhos a conhecerem a Deus. A Bíblia diz: uma geração louvará as tuas obras a outra geração e anunciará as tuas proezas. Salmo 145, verso 4.